Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Eu pedi ao Jonas para colocar uma imagem aqui para nós. Queridos, o que eu sempre digo é o motivo para ser feliz. É isso? Mais uma vez, mais uma noite, esse privilégio de poder falar do amor de Deus através da sua palavra, e uma razão toda especial para ser feliz. Eu diria que numa noite como essa, se a gente começar a olhar para tudo ao nosso redor, os amigos, os irmãos, essa igreja linda, maravilhosa, tudo flui para que nós possamos então sentir muito feliz nessa noite. Se porventura há alguma coisa lá fora que perturba, que vem mexendo, corroendo aos poucos, eu te convido a ficar tranquilo, viu? Porque o mesmo que está aqui dentro é o mesmo que está lá fora, cuidando da sua finança, da sua família, cuidando de tudo que é seu, com maior detalhe, com maior carinho. E esse momento é sublime, porque Deus preparou esse momento para mim e para você ouvir o que é mais sagrado entre os céus e a terra. É a poderosa palavra do Senhor. E você tem liberdade nessa noite de aproveitar minuciosamente, segundo após segundo, e fazer aquilo que mais agrada o céu. É adorar o seu santo nome. Viu, querido? Aproveita o culto dessa noite, em nome de Jesus. Eu pedi o Jonas, eu não sou como o Júnior, assim, viu, Júnior? Eu não tenho essa habilidade, eu pedi recursos ali. Então eu pedi o Júnior para que colocasse aqui no quadro, pelo menos assim, o início de uma coisa muito bonita. No mundo contaminado pelo ódio, o amor de Deus é que nos mantém vivos. Interessante a importância, a relevância desse tema no mês de maio para nós, o amor. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu criei dentro de mim uma expectativa muito boa, de uma coisa muito boa que vai acontecer simultaneamente aqui dentro dessa igreja, através daquilo que Deus já tem preparado para nós, através da sua palavra. Viu, queridos? Deus, Ele vai falar poderosamente conosco através desse tema, o amor. E a expectativa minha é muito grande para poder aprender com os irmãos e ouvir mais a respeito disso. Eu estive conversando com o pastor Evandro ali, pouco. Eu preferia estar sentado aí onde vocês estão, ouvindo todos vocês, aprendendo muito mais do que falando, viu, querido? Principalmente um assunto como esse. Mas a minha oração é que todos os ministrantes que passarem por aqui, fora daqui, ou Obed-edom, tanto na palavra como no louvor, sejam instrumentos usados por Deus para a edificação do corpo, a Missão Live, viu, queridos? E eu não tenho dúvida de que cada um que passar por esse púlpito, fora daqui, vai fazer aquilo que Deus o entregou para ser feito. Interessante que Paulo, quando escreveu a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala a respeito do mundo atual que vivemos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. O tempo difícil do apóstolo Paulo. É só um pouquinho para eles projetar aqui, senão eu acabo lendo aqui, queridos. Glória a Deus. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Continua. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes ao Pai, ingrato e ímpio, sem amor, pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruel, inimigos do bem. Esse é o retrato que Paulo escreveu muito tempo antes daquilo que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje, e eu acredito que eu penso assim, muita gente pensa, um mundo individualista, muito individualista. O mundo praticamente que vive
E não há limite mais no narcisismo, ou seja, a veneração a si próprio, a veneração por ser o melhor, o corpo mais bonito, a voz mais bonita, talvez tudo em torno dele o mais bonito, e a geração hoje vive em torno disso, de se considerar sempre melhor. E também egoísta. O egoísmo, nós assistimos pela televisão, uma guerra boba, desnecessária, nojenta. É essas guerras que a gente sabe que o resultado é muitas vítimas, vitimadas, crianças inocentes, muitas pessoas que nem sabem a razão por que a sua casa é bombardeada, morrem por não entender que atrás de tudo aquilo ali tem um pano de egoísmo que nasce no coração de uma nação, ou que talvez nasce no coração de homens arrogantes. É o retrato do apóstolo Paulo escreveu há muito tempo atrás, no capítulo 3, versículo 2 do livro de 2 Timóteo. Mas o interessante é que no meio dessa geração existe um grupo separado. Aprendemos isso na lição passada. Um grupo meramente não perfeitos. Nós temos que considerar, não somos meramente os perfeitos. Mas interessante que nós escolhemos então a Jesus Cristo como ser o modelo para a nossa vida. E optamos por ouvir os seus ensinamentos. E isso fez uma coisa muito boa. Nós possamos então ter força e nos esforçarmos cada vez mais para não conseguir engolir o sistema do mundo aí fora. E nós repudiamos e também não bebemos esse veneno lental e mortal. Tudo isso que o mundo tenta colocar à bandeja e muita gente consome. Mas por alguma razão, pastor, e o irmão Ivaí, sim, não porque nós somos bonitos, não porque nós temos dinheiro, a nossa família é grande, qualquer coisa dessa forma, nada disso. Simplesmente porque Paulo escreveu aos Romanos, parece que no capítulo 5, versículo 5, Romanos, à altura do capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim: porque o amor de Deus, ele está derramado no nosso coração, através do Espírito Santo que lhe foi dado. Essa é a razão, viu, querido? Não porque somos bonitos, porque temos isso ou temos aquilo, ou deixamos de ser, porque o nosso grupo é forte, nada disso. A única razão que nos mantém, então, em condição de estar vivendo esse primeiro quadro que nós colocamos ali, é porque o amor de Deus, ele está derramado no meu e no teu coração. E só para mim ter certeza disso, se você sente isso e acha que isso é verdade, por favor, não fique modesto, me ajude, glorifique e aplaude a Jesus nessa noite, glória a Deus, o melhor que você puder, glória a Deus, glória a Deus. O texto bíblico, em base, é Mateus capítulo 22, 34 a 40. Mateus 22, 34 a 40. Vai dizer assim: ouviram dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta. A minha tradução diz assim, muda. E os fariseus se reuniram, e um deles, perito na lei, pôs-se à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e de todos os profetas. O tema dessa mensagem é o amor que abalou o coração do rei e moveu a mão de Deus a favor da terra. O amor que abalou o coração do rei e moveu a mão de Deus a favor da terra. Se eu conseguir chegar lá, eu vou explicar. Queridos, nessa passagem nós encontramos então um confronto entre Jesus, os saduceus, os fariseus e os herodianos.
Jesus aqui é a última semana de Jesus na face da terra. Era a última semana dele aqui. Agora, a era dos milagres praticamente tinha passado, o tempo dos milagres. Já não ouvimos mais falar sobre cura, sobre expulsar demônios, já não ouvimos mais falar sobre multiplicação dos pães, não. Agora é um momento delicado, crucial. Jesus está prestes para subir para o céu, mas ele precisa deixar uma marca. E essa marca nada melhor do que aquilo que nós temos dentro de nós, coisa que molda o nosso caráter, a nossa condição de cristão. E o amor é a base maior de tudo isso. E ele agora defronta com os fariseus e com os herodianos. Marcos, autor do capítulo 12, vai falar que um deles chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, é lícito pagar os impostos? Jesus então, ali junto com eles, a Bíblia vai dizer então que Jesus perguntou de quem que seria aquela moeda que estava junto a eles. Se Jesus dissesse que não era lícito pagar o imposto, é claro que a retaliação romana viria, e isso estaria fora de todo o contexto de Deus, até porque a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser uma coisa que Deus permite que nós devamos: o amor. É a única pauta que Jesus nos deixa dever, é o amor. Caso contrário, a Bíblia fala que nós não devemos dever nada a ninguém. Jesus, o próprio Deus, é aquele Deus que ele não usurpa do homem aquilo que é do homem, o seu tempo, o seu dinheiro, aquilo que pertence ao homem. Mas Deus também não abre mão daquilo que é dele, viu, queridos? Ele não usurpa, mas também ele não abre mão daquilo que é dele. Interessante que Jesus então pergunta àqueles que estavam ali: me traz uma moeda. E quando eles mostraram uma moeda para ele, tinha esfinges de Tibério César, cuja naquela época chamava-se a moeda do tributo. Jesus então disse o que nós chamamos de célebre frase: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, eu queria ter tempo para abrir um caminho para explicar o que é de Deus e também o que é de César, até nos dias atuais. Parece que os herodianos eram um grupo político, não era igual aos fariseus, que era dotado nas escrituras, observava ponto a ponto a lei. Júnior já nos explicou muito bem sobre eles, e eles também eram políticos, voltados mais para a política. A essência da palavra pouco falava com eles, eram mais políticos judeus que defendiam ali Roma naqueles dias. A Bíblia vai dizer que assim que eles saíram, apareceram outro grupo, os saduceus. Saduceus já era um grupo mais nobre, mais fino, mais requintado, era o grupo dos sacerdotes daquela época. A Bíblia vai falar que esses então fizeram uma outra pergunta a Jesus, no intuito de poder desafiá-los. Jesus, mestre, sabemos que tu fala a verdade, que anda com a verdade, tudo que você fala é verdade. Me disse então, na lei de Moisés, Moisés disse que se porventura um homem vier a falecer, não deixando filhos, e ali sucessivamente a sua esposa vai ficar até o seu irmão, a lei do livre-trato, e depois, assim repassando, essa esposa, um caso ali praticamente hipotético, a Bíblia vai falar que eles ali fizeram uma comparação de 7 maridos. O primeiro marido morreu, o segundo marido morreu, o terceiro morreu, os 7 maridos morreu. Na ressurreição, de quem será então essa mulher, para quem ela ficará? Olha que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aquilo era mesmo uma pegadinha para querer implicar Jesus. Jesus então responde duramente e firme: hipócritas, não conheceis nem o poder de Deus e nem as Escrituras. E ele mostra um quadro de transição, aonde que a vida aqui não tem nada a ver com a vida de lá, que lá seremos como anjo, não se dão em casamento, nada disso, viu, Soninha? Vamos aproveitar o tempo. Não se tem isso, viu, queridos? É aqui, lá não, lá seremos como anjo. Interessante, meus amados irmãos, que diante disso ele também expôs algo dentro das Escrituras, uma passagem que falava lá no tempo de Moisés, quando Deus apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que já tinham sido mortos há muito tempo. Por que isso? Porque eles não acreditavam
nos profetas. Eles só defendiam e acreditavam no que chamamos Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Só aí que eles acreditavam. E Jesus então falou dentro da própria palavra para eles. É isso que o versículo diz assim. Eles ficaram mudos, calados, a sabedoria de Jesus. Mas aí apareceu um outro mestre da lei, talvez um escriba, perguntando então a respeito de qual seria então o maior mandamento da lei. E Jesus fala isso que nós acabamos de falar aqui agora. Interessante, queridos, bendito seja o nome de Jesus. O amor próximo. Tem 3 pilares de amor que eu considero todo o tempo: amor a Deus, amor ao próximo e amor como a ti mesmo. Essas coisas funcionam como se fosse uma engrenagem que funciona e faz tudo ficar certinho. Tem como amar a Deus isolado? Se a gente tentar fazer isso, muitos dizem que nós vamos chegar ao fanatismo total. Não tem como. Até porque não tem como mesmo. Porque a evidência do amor a Deus primeiro começa com o meu próximo. É isso que disse João lá no capítulo 1, João, em versículo 4 e versículo 20. Se a gente diz que ama a Deus, mas aborrece o nosso irmão a quem nós estamos vendo, odeia ele, e diz que amamos a Deus que a gente não vê, a Bíblia diz que isso é mentira, que nós somos então mentirosos. Podemos até colocar esse versículo mais completo. Se alguém afirmar que eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse assunto amor mexe muito comigo. E todas as vezes que eu leio passagem como essa, por exemplo, e pelo que eu já ouvi aqui pelo pastor Benedito, pela pastora Sinara, muito bem explicado, eu reconheço, Danúcia, eu estou a quilômetros desse verdadeiro amor. Não que eu não esteja na rota, mas eu me sinto muito distante desse verdadeiro amor, desse amor que nós estamos falando nele, desse amor que às vezes, se a gente odiar o irmão, como pode dizer que ama a Deus? Coisa que acontece, às vezes não só lá fora, mas também aqui dentro. Se nós falamos que amamos o próximo e existe isso, isso é filantrópico, é humanista, tem condição de amar as pessoas e não amar a Deus? Provavelmente que sim, tem pessoas que são ateístas, não amam a Deus, mas fazem obra de caridade, têm um senso de amor. Mas eu, particularmente, tudo que nesse mundo se envolve em termo amor, tem alguma coisa a ver com Deus. Indiretamente ou indiretamente, tem alguma coisa a ver com Deus. Porque a senha maior que eu conheço da vida é: Deus é amor. E tudo que nós conhecemos de amor tem a ver com Ele. Qualquer ato, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer abraço, tudo que está ligado ao amor tem a ver com Ele. Menos o amor ao pecado, viu, querido? E se a gente amar igual a gente mesmo, o narcisismo, aquele de olhar para a gente como o melhor e gostar da gente mais do que gosta de ninguém, ficamos então o que nós chamamos apatia, contrário de empatia. Nós então ficamos assim, não tendo amor pelo próximo, e viramos então, Danusa, egoístas. Ficamos egoístas. Essa é a verdade. Então essa coisa gira em torno, para funcionar bem, Deus, o próximo e a gente mesmo. Querido, glória seja dada o nome de Jesus. Quando a gente fala no amor, no sentido vertical, é muito bom. É glorioso falar do amor no sentido vertical. Isso é muito bom. A Bíblia vai falar, e a gente sabe disso, do que na verdade Paulo escreveu no capítulo 5, versículo 4, parece que de 2 Coríntios, 14, 2 Coríntios, o amor que nos constrange. Falar do amor no sentido vertical é muito bom, do amor de Deus, do nosso amor para com Deus. Isso é muito gostoso, maravilhoso. Amor que Paulo diz que os constrangia naquela época. Amor que pessoas como eu, quando estava na Assembleia de Deus, cantavam o hino 396 da harpa cristã. Amor que enche o céu e amor que enche a terra.
Isso é muito bom, isso é maravilhoso falar disso. Quando falamos do amor no sentido vertical, falamos do amor ágape, o amor incondicional de Deus, o amor imensurável, que não tem medida. Não existe extensão para falar do amor ágape de Deus, o amor de Deus incondicional, sem separação, sem discriminação. Isso é maravilhoso quando a gente para pensar nisso. Interessante que Cantares, à altura do capítulo 8, e o versículo 6 e o 7, vai dizer que o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. E ele queima, conforme nossa pastora falou domingo aqui, queima como se fosse brasa viva. O amor é assim. Cantares, ao número 6, autor do capítulo 8, versículo 6. O de número 7, o versículo 7, vai falar: com o amor, as muitas águas não poderão afogá-lo. Não existe crise, não existe nada que venha fazer com que esse amor seja afogado, venha se sucumbir. Diz lá ainda que as correntezas jamais poderão ser levadas para a correnteza. A Bíblia vai falar ainda que se porventura alguém se atrever em pagar esse amor, não há preço. Não existe preço para pagar esse amor. Ele não pode ser vendido, porque não há preço para que ele possa ser comprado. O amor ágape é muito lindo. E no Cantares de Salomão é apenas uma alegoria daquilo que é o amor de Deus para com a sua igreja, do noivo para com a sua igreja. Então não existe descrição para a gente falar do amor de Deus. Amor que enche a terra, que enche o céu, que me constrange, que te constrange, sem limite, imutável, né? Imensurável, grande amor de Deus. E a prova disso parece que está em Romanos, à altura do capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, quando nos deu o seu Filho Jesus, quando eu ainda era pecador, ou seja, quando nós éramos pecador. Quando nós olhamos para a cruz é a maior expressão de amor vista na face da terra, querido. A cruz é a maior expressão de amor vista na face da terra. Ninguém nunca fez isso, porque nela, João escreveu, porque Deus deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E não é um amor abstrato, aquele amor tipo platônico, não, muito pelo contrário, não é um amor de ideias, que a gente muitas das vezes coleciona como se fosse uma paixão louca, não, é o amor que tem obras, é o amor que mostrou, é o amor que foi dedicado ali, colocando Jesus na cruz do Calvário, coisa que quando eu começo a falar, meu coração enche de alegria por saber que eu estou com esse amor, porque Ele derramou do seu Espírito no meu coração e no teu coração, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa muito bonita, meus queridos. Glória seja dada o nome de Jesus. Nada poderia pagar esse amor. Nada poderia pagar esse amor. Agora, quando nós falamos de amor no sentido horizontal, aí a coisa complica. Pelo menos para mim. Quando a gente fala do amor de Deus no sentido vertical, é tudo maravilhoso. Mas quando a gente fala do lado, a coisa já complica. Os Beatles, no ano de 1967, uma das maiores bandas, vista em todo o mundo, eles lançaram uma música dizendo: você precisa de amor. Os Beatles lançaram essa música no ano de 1967, a década de 60. Essa música estourou o mundo inteiro, porém, Danusa, erraram apenas uma coisa: não sabiam que amor estavam falando. Eles não sabiam de que tipo de amor estavam falando. E o resultado é essa decadência que nós vivemos hoje, porque confundiram o que na verdade é o mais sagrado, o verdadeiro amor, com muitos outros, que existe por aí. Interessante, queridos, que quando eu li isso, eu pude perceber algo maravilhoso. O amor ao próximo, ele provoca a gente uma renúncia, uma mudança dentro de nós.
Eu não sei vocês, mas talvez eu tenha o ego mais elevado, porque o ser humano tem isso de natureza, ele tem o seu ego elevado, e o amor, ele provoca mudança dentro de nós, e isso que é a complicação do amor na vertical, na horizontal, porque ele faz a gente cair do ego, ele faz, então, aquele que vive ali no pedestal, para que ele possa amar de verdade, ele tem que descer. O amor, ele provoca dentro de nós tolerância, espírito de tolerância. Aprendemos pelo fruto, então, do Espírito, a ter um pouco mais de longanimidade e entender com mais compreensão acerca de tudo. Só consegue amar aquele que verdadeiramente já conhece o que é o amor. A banda, os Beatles, no ano de 1967, eles não conheciam o verdadeiro amor. A gente só sabe amar quando se tem conhecimento do que é o verdadeiro amor. Até porque quando isso acontece, a gente consegue colocar no lugar do outro. E a visão fica inversa. Essa é a razão. Por quê? É uma parte meio doutrinária, eu não sou muito para esse lado não. Meu lado é mais expositivo. Mas temos a nossa pastora e muitos outros que vai falar dos amores de casal, conjugal. Por que há tanta turbulência, por que há tanto grito, por que há tanta discordância? É porque muitas das vezes a visão é inversa. E a gente não se coloca no lugar do outro. Quando fala uma palavra que maltrata, que ofende, ou até promove uma atitude muito errada. Se a gente entendesse um pouco mais do amor, a gente viria o que o pastor Benedito falou aqui no domingo, e é lindo e maravilhoso. O amor tudo sofre, tudo suporta. Mas muitas das vezes, quando não se conhece o verdadeiro amor, passa por cima de tudo, atropelando, até mesmo sem visão daquilo que nós falamos, ou daquilo que nós praticamos. O amor também, eu não estou doutrinando não, viu querido? É pensamento meu. Ele é uma opção de escolha. Ele é uma opção de escolha. O amor não é um sentimento assim, comum, vago, não. A gente tem o dever de optar por querer amar. Quando isso acontece, é igual uma maratona do corpo. Se você entrar numa academia, por exemplo, fraquinho, magrinho, igual eu assim, ó, não precisa tomar aquelas bombas não, mas de repente uma malhação hoje, outra amanhã, outra malhação de repente fica igual o Pedro, Grandão e muitos outros que tem por aqui, o Kim forte, aquela coisa toda. O amor é a mesma coisa. O amor não vem 100% na nossa vida, nos dominando em tudo. Ele é a atitude que, ao pouco, paulatinamente, ele vai acontecendo e o nosso coração vai se envolvendo nesse espírito. Uma palavra hoje, um abraço amanhã, um perdão depois, um entendimento, uma compreensão, uma visão certa das coisas invertida, colocar no lugar do outro, né? Ao invés de se ofender, colocar no lugar daquele que é ofendido, e de repente essas coisas vão moldando o nosso coração, e nós então escolhemos então amar, por um exercício que nós vamos fazendo todos os dias. Já estou acabando já, viu queridos? Amar meu próximo amigo e amar o meu próximo inimigo. Amar o meu próximo amigo e amar o meu próximo inimigo. Lucas capítulo 6, versículo 32 a 35. Olha se porventura isso não mexe com a gente. Olha se porventura a gente que está na igreja, conhece Bíblia, sabe tudo de igreja e tudo, quando você encontra com um versículo desse pela frente, não te machuca. Que mérito terão se amarem aqueles que vos amam? Até os pecadores, os assassinos, amam os assassinos, os bárbaros amam os bárbaros, até os pecadores fazem assim. 33. E que mérito terão que se fizerem o bem aqueles que foram bons com você, que deram presente, gratificação, remuneração, elogios, aplausos. Até os pecadores fazem assim, versículo 34. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam pecadores, esperando receber devolução integral, agiota. Ame, porém, os seus inimigos, faça-lhe o bem, empreste a eles,
sem esperar receber nada em volta. Então a recompensa que terão será grande, serão chamados filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos. Isso é palavra de Jesus, querido. Isso é palavra de Jesus, não precisa nem ficar explicando muito acerca disso, não. Amar aquele que nos presenteia, que fala coisa boa, que nos elogia, que nos joga para cima, é muito fácil. Agora, amar os outros contrário é mesmo complicado, por isso que eu acho que eu estou muito distante desse verdadeiro amor. Estou na rota, mas estou muito longe dele. E o amor, interessante, que quando a gente ora, igual eu já orei, de várias maneiras, pastor Evandro, me dá amor. Você acha que vai aparecer um Evandro bondoso na minha frente, caridoso, assim? Não, não, irmão Pacheco. Eu oro pedindo amor, aparece um que está a fim de me jogar para trás. Não é assim, queridos? O Senhor me dá amor, aí aparece um que está doido para tirar o meu tapete, que me humilha, que me maltrata, que me xinga. Ou às vezes nem é lá, às vezes é próprio dentro da casa da gente. E nessa hora, querido, é a hora da prova do amor. Nós não pedimos amor? Pois é, Deus colocou, então, porque amar aquele que nos elogia, que nos faz bem, que nos trata bem, que nos dá presente, que nos dá doce, palavras inefáveis de mel, é muito fácil. Fazer aquelas coisas com quem a gente... é muito fácil. Mas o amor de Jesus é diferente, viu, querido? Acelera rápido aqui. Queridos, amar o próximo amigo, mas é amar o próximo inimigo. Isso aconteceu lá na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, o doutor da lei quis saber então quem era o seu próximo. Jesus contou a parábola do samaritano e no final, no versículo 37, 10 e 37. Lucas 10 e 37, vai falar assim: aquele que tiver misericórdia, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o período da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Jesus perguntou antes assim, quem era então o próximo? E ele falou, aquele a quem ele teve misericórdia, e esse era o samaritano. A gente sabe a história muito bem, vocês vão ouvir aqui ainda. Deixa eu te fazer um convite, não perde nenhum culto a partir de hoje, não. Domingo de manhã, domingo à noite, lá no Obed-Edom, quarta-feira que vem, vai ser, um simpósio, digamos assim, vai ser aula sobre aula aqui, sobre o que é amor. Eu tenho certeza que a começar por mim, eu vou aprender bastante, porque talvez no meio disso tudo, Deus está preparando a gente para alguma coisa, viu? Nada vem em vão, nada é à toa. Deus não ia abrir essa abertura nessa igreja para que ele não tivesse um objetivo. Deus não trabalha sem objetivo, nunca. Talvez não pode ser para todos, mas pelo menos pode ser para mim, ou para você, que precisa, que amanhã ou depois pode estar com um quadro complicado pela frente, de um relacionamento conjugal, de um filho ingrato, com um patrão arrogante, narcisista, igual eu falei, com um problema dentro do bairro, e o que é que precisa acontecer? Se encher de amor, se encher de muito amor, de muito conhecimento, porque só pratica amor quem conhece amor, quem não conhece faz bobagem, viu, queridos? Mas, venha, e aí a Bíblia vai falar, quem é o meu próximo? O próximo inimigo, aquele que muitas das vezes a gente não espera e é daí que a gente acha, e é muito complicado amar o inimigo. Quer ver um exemplo? Salmo 109, do versículo 7 até o 13, mas antes, no capítulo 5, versículo 43 e 48 de Mateus, Jesus diz assim, ora, ouves o que foi dito, porque, vamos ver esse versículo também? Coloca antes aí, Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48. Mateus capítulo 5, versículo 43, vocês ouvirão o que foi dito, ame o seu próximo, e odeie os seus inimigos. Segue.
Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Queda de braço. Antigamente havia a tradição, que ouve o que eles dizem, a tradição de amar o próximo e odiar os inimigos. E isso existia, prevalecia naquele dia. Mas aí vem Jesus com os ensinamentos de Jesus. Pois eu vos digo, ame os vossos inimigos. Mas eu vos digo, ame os vossos inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Mudou tudo. Resumindo, complicou tudo. Complicou tudo. Para quem tinha uma tradição naquela época, quer ver o Salmo 109? Coloca lá. Salmo 109, e versículo do 7 até o 13. Salmo 109, versículo 7 até o 13. Seja declarado culpado no julgamento, e até a sua oração seja considerado pecado. Versículo 8. Seja a sua vida curta, e o outro ocupe o seu lugar. Fique órfão seus filhos, e a viúva e sua esposa. Vivam seus filhos vagando como mendigo, e saia rebuscando o pão de longe de suas casas em ruína. Que um credor aposte todos os seus bens, e os estranhos semeiam os seus frutos, fruto do seu trabalho. Que ninguém trate com bondade e tenha misericórdia de seus filhos órfãos. Sejam exterminados os descendentes e desapareçam os seus moradores de geração seguinte. Eu queria ter tempo para falar quem falou isso, quem disse essas palavras. O Salmo de número 55, versículo 15, fala a mesma coisa, querido. Vamos lá, Salmo 55 e o versículo 15. Sejam exterminados seus descendentes e desapareçam os seus, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa e desçam eles vivos para a sepultura, para entre eles o mal chega, o mal acha a guarida. Quem disse isso foi alguém muito importante, viu, querido? Que no Salmo 55 você vai ter a oportunidade de saber quem é o autor. Por quê? Ouves o que foi dito, ame o próximo, mas odeie os seus inimigos. Era a tradição que prevalecia na época. Era isso que prevalecia na época. Mas Jesus mudou tudo. O ensinamento de Jesus muda tudo. A regra de Jesus muda tudo. E para finalizar isso, eu só queria te dizer o seguinte: o amor de Deus é incondicional. E por ele nós teremos a única marca verdadeira do verdadeiro cristão. O amor de Jesus é incondicional. E é só por ele que nós teremos uma marca verdadeira do verdadeiro cristão. A única marca que nós temos do verdadeiro cristão está em João, capítulo 11, versículo 35. Nisto todos te conhecerão que sois os meus discípulos. Se pregar bem? Não. Se tiver muita riqueza? Não. Se for isso, se for estudado, celebridade, nada disso, querido. Todos te conhecerão que você são meus discípulos, se vos amares uns aos outros, viu, queridos? Essa é a marca do verdadeiro cristão. Isso igreja não faz, pastor não faz, ninguém consegue fazer. O único que consegue fazer isso é o Espírito Santo através que é dado no nosso coração. É o único que tem condição de fazer essa obra. Existem muitas igrejas, muita liturgia de culto, divisões daqui para lá, pentecostal, não pentecostal, tradicional, mas o único que tem característica e me deixa marcado com o amor de um verdadeiro cristão é João 11:35. O amor, querido, sem ele, negativo. Pode pertencer à melhor igreja, pode frequentar os melhores grupos, claro, deve fazer isso, pode colocar os valores maiores de dinheiro no gasofilácio, mas se não tiver amor, quer que eu fale o que o Benedito falou domingo passado aqui? Nada adiantaria, ainda que eu desse o corpo para ser queimado, que se fosse vendido, tudo poderia acontecer, se não tivesse amor, nada seria, querido. Vir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, conhecer a Bíblia de ponta a ponta, cantar, pregar, nada disso, precisa ter o amor de Deus dentro do coração.
Glória a Deus. E só para fechar, o tema é o seguinte: o amor que fez a mulher, o amor que fez o rei sentir abalado e moveu o coração de Deus a favor das bênçãos da terra. Rispa, a pedra ardente, a pedra que arde. Aquela mulher que ficou sabendo que os seus 7 filhos, que os seus 2 filhos seriam mortos por um erro do passado. Quebra de aliança. Saul quebrou uma aliança de mais de 300 anos ali, quando mataram os Gebeonitas. E quando Davi foi reivindicar aquilo, eles disseram assim: ó, nós não queremos ouro e nem queremos prata, nós queremos 7 homens do filho de Saul, que eles sejam mortos ali. Davi, a Bíblia diz que consultou para saber o motivo da fome de 3 anos, mas ele não consultou acerca de que deveria fazer. E quando Davi colocou a cara no negócio, a retaliação veio. Queremos 7 homens da casa de Saul. Entre eles estavam 5 da filha de Saul, de Merabe, e 2 das filhas de Rispa, Amone e Mefibosete. A Bíblia diz que esses homens então foram mortos e enforcados ali nas colinas de Gibeá. É claro, tudo isso já era um sofrimento, querido, mas interessante que ao invés daquela mãe, por exemplo, ficar apática, parada, inerte, quieta, a Bíblia diz que ela sobe nas colinas de Gibeá apenas com um lenço grosso, ou seja, com um pano grosso. E a Bíblia diz que desde a colheita, que é abril, até o final da colheita, que é outubro, aquela mulher junto àquela penha, ela simplesmente abanava e expulsava as aves, as rapinas durante o dia e à noite as bestas-feras. Sabe quanto tempo? 6 meses fazendo isso, agarrada com os seus pés ali naquela colina, sem descer. A única companhia que ela tinha era 2 coisas: o seu silêncio e o seu amor. O seu silêncio e o seu amor. De alguém que perseverava noite e dias ali, procurando então o reconhecimento por causa dos seus filhos, que nada tinha a ver com aquilo. Foi erro do seu avô lá atrás que cometeram aquele erro. Ele quebrou a aliança. Se eu pudesse falar nessa noite sobre o que é quebrar a aliança, dentro desse contexto amor, quebrar a aliança com amigos. Mas aí a Bíblia vai dizer, queridos, glória seja dado o nome de Jesus, que a Bíblia vai dizer o seguinte, que ali ela perseverou, foi perseverando em relação àquilo ali, os pés agarrados àquela rocha ali, fazendo isso por 6 meses, abanando as aves durante o dia, espantando os animais à noite, para que não pudesse dilacerar mais ainda o corpo dos seus filhos. Mas o amor flui, aquele gesto que ela fazia consigo mesmo, paulatinamente, foi chegando cada um, até chegar no trono maior, o rei Davi. Quando Davi ficou sabendo o que essa mulher tinha feito, a Bíblia diz que ele parou tudo, e mandou recorrigir tudo, desde o corpo de Saul e Jonas, que eles esqueceram em outro lugar. Ele mandou que trouxesse o corpo de Jonas, o corpo de Saul, que pegasse o corpo dos 7 enforcados, e enterrasse num enterro digno ali, para que tudo aquilo fosse resolvido da melhor forma ali possível. Aquela mulher, querido, ela não estava tratando simplesmente de cadáver, ela estava tratando de memórias, de história de filhos dela. Era uma mãe que amava de verdade, mesmo os filhos estando mortos, mesmo os filhos, ela estava resgatando a história, ela não queria deixar a história dos seus filhos descer pelo ralo. Foi por isso que ela fez isso. Ela amou com amor incondicional, mesmo os filhos estando mortos ali. A Bíblia diz que a vitória dela veio, querido, já estou terminando, a vitória dela veio não pelo meio político, a vitória dela não veio pelo suborno, a vitória dela não veio pela força do braço, mas a vitória dela veio pelo amor, querido, pelo amor que ela manteve ali dia após dia, até que foi reconhecido no trono de Davi. Quando Davi enterrou aqueles corpos ali, sabe o que aconteceu? A maldição que havia na terra, que produzia, não colhia nada, praticamente 3 anos ali, sem colher nada, a minha Bíblia diz que Deus moveu a favor da terra e abençoou a terra. Abençoou a terra, e a terra começou a produzir.
Eu estou terminando. É só para te dizer que o amor, ele flui. O amor produz algo bom na minha vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Se não está dando certo com palavra, com argumento, com briga, com juiz, com advogado, tenta pelo amor. Tenta pelo amor. Tenta pelo amor, vai dar tudo certo. Porque aonde o amor não consegue, nada mais consegue, querido. Tenta pelo amor. É isso que eu quero dizer para vocês essa noite, viu, queridos? E eu queria ter tempo para falar de uma coisa interessante, Júlio, que aquela mulher, ela gastou tempo ficando ali. Tem gente que não quer gastar tempo com aqueles que amam. Tem gente que não quer gastar tempo com aqueles que amam, não quer gastar tempo com os filhos, não quer gastar tempo com a esposa, não quer gastar tempo com o esposo, não quer gastar tempo com o parente. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. E aí os filhos vão embora, o pai vai embora, a mãe vai embora, e depois fica reclamando, pastor. Então aproveita enquanto você tem tempo, enquanto está vivo, porque aquela mulher gastou depois de morto, mas eu e você não precisa fazer isso não. A gente pode gastar tempo com aqueles com quem a gente ama enquanto está vivo. Você está entendendo? Eu vou repetir de novo. A gente pode gastar o nosso tempo com aqueles que a quem a gente ama enquanto está vivo. Não espera morrer primeiro não.